lá, igreja, vamos dar todo o coração, hein? Meu Senhor logo vai voltar, prepare o caminho do Rei. Deixe tudo pronto para aquele dia, prepare o caminho do Rei. Meu Senhor logo vai voltar, prepare o caminho do Rei. Deixe tudo pronto para aquele dia, prepare o caminho do Rei. Só as irmãs. Se você está no meio da hora de acordar, levante e vem trabalhar. Você que está na treva, a luz vai iluminar. Levante e vem trabalhar. 1, 2, 3 e... Meu Senhor logo vai voltar, prepare o caminho do Rei. Deixe tudo pronto para aquele dia, prepare o caminho do Rei. Meu Senhor logo vai voltar, prepare o caminho do Rei. Deixe tudo pronto para aquele dia, prepare o caminho do Rei. Somos irmãos, o estrangeiro, o escravo também, prepare o caminho do Rei. Vamos lá, coro! Não temos tempo para perder, prepare o caminho do Rei. 1, 2, 3 e... Meu Senhor logo vai voltar, prepare o caminho do Rei. Deixe tudo pronto para aquele dia, prepare o caminho do Rei. Meu Senhor logo vai voltar, prepare o caminho do Rei. Deixe tudo pronto para aquele dia, prepare o caminho do Rei. Prepare o caminho do Rei. Prepare o caminho do Rei. Amém! Amém? Bom dia, irmãos! Então, que legal a gente estar aqui como família hoje. Meu nome é Matheus, quem está comigo é a Débora. Então, que legal que a gente está hoje nesse domingo de Páscoa aqui. E é um dia incrível, né? Então, é um dia que a gente vai pensar mais na cruz do que qualquer outro dia do ano. Né, pessoal? Isso aí. Então, é interessante porque o que é amor, né, pra gente, né? A gente pensa sempre em amor, então a gente vai refletindo sobre amor durante o ano, mas o que será que é amor? Vamos pensar nisso, amor. Então, vamos ver uma escritura que vai explicar um pouco pra gente, deixa a gente muito animado hoje, amém? Vamos lá em João 3. Vamos lá. Vamos lá em João 3, creio que todo mundo chegou antes de mim. Vamos lá, João 3, vou ler pra gente o versículo 16 e o 17. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Uau. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Uau! E quem vai explicar um pouco pra gente sobre esse amor é a Débora. Amém! Bom dia, família! É incrível essa escritura. Nossa, eu fico muito encorajada com essa escritura. Por quê? E pensar, na verdade, na vida de Jesus. A vida de Jesus consistia em dar. Jesus estava sempre dando para todo mundo, né? Ele dava muito amor, ele deu a sua paz para os discípulos, para as pessoas. Ele deu tudo o que ele tinha e ele não poupou nada, inclusive a própria vida. Então Jesus, ele renunciou o próprio direito de viver para que hoje a gente pudesse ter vida e vida com ele, vida abundante com ele. Isso não anima vocês? Pensar nesse domingo de Páscoa que a gente pode ter essa vida com Jesus e aprender nesse amor com Jesus. Então é entendendo isso que a gente consegue ser grato e dar tudo de nós também, não só para as pessoas que estão aqui nos visitando, sejam bem-vindos todo mundo que está nos visitando, mas também para a nossa família hoje nesse dia e para Deus também, dar todo o nosso coração nesse culto. Eu quero inspirar vocês com o amor de Jesus e com a intensidade que Jesus deu, foi tudo de si. Uau, e que amor é esse, né? Que contagia isso a gente, nos dá força pra gente viver, nos dá força pra gente querer se arrepender, né? E da gente ficar cheio de gratidão por isso. Amém. Então, com isso, hoje nós vamos estar mais animados do que nunca, mais do que no domingo passado, no domingo retrasado, no outro domingo, no domingo do ano passado.
A gente vai estar muito animado hoje. Amém. Então, nós que vocês estão em casa, ficar em pé nas canções, gritar, bater palma, estralar o dedo igual o Messias, estralar bem assim, e cantar com toda a alegria, cantar alto. E na pregação prestar muita atenção, porque isso vai com certeza mudar a nossa vida hoje. Amém. Quando a gente olha a cruz, vai mudar um pouco a nossa vida. Então, com essa animação de tomar notas, de cantar alto, de cantar com todo o coração, eu vou orar pra gente ficar mais animado ainda. Amém. Amém. Pai amado Deus, Pai, muito obrigado, Pai, por esse ano, Pai, por a gente ter chegado até aqui, Pai, pela nossa vida, Pai, por o Senhor permitir a gente estar vivo até hoje, Pai. Então, oro grato, Pai, por isso, Pai, por o Senhor ser tão zeloso com a gente, Pai, por o Senhor permitir, Pai, a gente ler a Sua palavra, Pai. Só da gente ler, Pai, já é incrível, Pai. O Senhor permite a gente poder falar para os outros, Pai, e a gente poder fazer o que o Senhor fala ainda, Pai. O Senhor permite isso, Pai, que honra para nós, Pai. Então, oro grato, Pai, pelo Senhor, Pai, pela Sua cruz também, Pai. Oro, Pai, por favor, Pai, permita nós estarmos gratos hoje com a cruz, Pai, mais do que nunca, Pai. Então, oro, Pai, por favor, que nós hoje saímos aqui muito diferentes do que a gente chegou, Pai, e com toda a animação, Pai. Então, oro grato por isso, pela vida de todo mundo que está aqui, Pai, pela vida de todo mundo que está assistindo pelo Zoom, Pai, pelo Zoom existir, Pai. Amém. E oro grato por isso em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado, Débora e Mateus, por nos dar o bem-vindo com essa escritura incrível. E antes da pregação do Luiz, vamos cantar mais uma canção, como o Mateus falou, com toda alegria. A canção se chama A Alegria. Uau. A canção está na página número 5. E o Daniel está projetando pra gente. Vamos, Dani. A Alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Aleluia, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Aleluia, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Anima-te, 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 anima-te. Aleluia, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Amém. Com vocês agora, Luiz Malaquias. Eu sei que você gosta muito de festa. Talvez uma festa menor. Talvez uma com muitas pessoas. Ou talvez uma festa somente com você mesmo. Mas eu sei que você gosta de festa. Eu sei disso porque nós fazemos parte de uma sociedade levantada sobre as bases de crença que o judaísmo levou ao mundo antigo. Se tem algo que os judeus sabiam fazer, era comemorar, era festejar. Eles tinham principais 3 festas judaicas. Uma delas se chamava Páscoa. A segunda principal era a festa das cabanas, que também acontecia anualmente. E a última era a festa de Pentecostes. Nós estamos aqui hoje para celebrar uma delas, a festa da Páscoa. E a Páscoa não é um dia, não é uma época, não é uma festa de luto. É uma festa de comemoração, porque a vida reinou sobre a morte. Isso é a Páscoa. Por isso eu quero dar um bom dia a todos vocês nesse domingo de Páscoa, que é o motivo de maior alegria que nós podemos ter em nossas vidas. Que alegria podermos comemorar a ressurreição de Cristo. E é sobre isso que é a Páscoa. Então nós estamos aqui, um culto super animado, cantando a Deus, e queremos aprender justamente sobre como a Páscoa impactou no passado as nossas vidas. E hoje, no dia de comemoração, pode verdadeiramente transformar ainda mais as nossas vidas, amém? Eu quero dar
boas-vindas a você que tem vindo pela primeira vez para estar conosco no domingo. É um domingo muito especial. E eu oro e peço a Deus para que cada um de nós possa, de fato, aproveitar esse domingo como motivo maior de nossas vidas. Que nos anime, nos encoraje e nos transforme. O título da nossa aula nessa manhã é Jesus, o Senhor e Salvador. Uau. Jesus, o Senhor e Salvador. O que nós vamos fazer hoje é estudar na palavra de Deus o que exatamente foi a Páscoa na antiga aliança, porque a Páscoa existe desde a criação do povo hebreu. E então nós vamos conseguir discutir e aprender o que a Páscoa significa para nós hoje. Vocês estão comigo? Sim, vamos lá. Espero que sim, e eu sei que sim. Abram comigo em uma passagem lá em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Então, eu animo você a abrir sua câmera, animo você a participar do culto, não somente vendo, mas sendo ativo, para que nós todos possamos tirar o maior proveito. Animo que nós possamos focar nesse tempo em aprender. Te animo a tomar notas também. Quem sabe você pode aprender algo novo. Vamos lá no versículo 1. A Bíblia diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Que bom, Deus usava o bom senso com as pessoas desde o Antigo Testamento. Então, se é um cabrito muito grande para uma família só, não desperdiça. Consome mais de uma família para que totalmente o alimento seja aproveitado. Versículo 5. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guarde-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, a cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, olha só. Parte da Páscoa nós já temos no nosso dia a dia no século XXI. Quem aqui não come apressadamente? Para pensar, qual foi a última vez que você de fato mastigou bem a sua comida? Talvez alguns de nós somos um pouquinho mais controlados, mas o mundo atual, no século XXI, nos ensina a fazer tudo rápido, inclusive comer. Mas aqui, o povo judeu era bem regrado, eles não comiam rápido. Então, quando Deus queria que eles comessem rápido, ele teve que deixar bem expresso nas Escrituras, como apressadamente. A gente vai entender um pouco do porquê deveria ser com tanta pressa. Versículo 12. Vocês estão comigo? Sim, Luiz. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Uau! Nós temos essa certeza. O Senhor, Deus, é o verdadeiro Deus. É o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º dia,
será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no sétimo. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Versículo 17, para nós terminarmos. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse dia que eu tirei os exércitos de você do Egito. Celebrem nesse dia, com decreto perpétuo por todas as gerações. Amém? E nós, muitas gerações depois, estamos comemorando o que Deus estabeleceu nesse dia. A Páscoa, a verdadeira Páscoa do Senhor. É uma celebração. Nunca foi diferente disso. Então, aqui a gente vê o processo da primeira vez em que a Páscoa é comemorada. Quando o povo israelita vai ser desenvolvido em uma nação potente para futuramente se tornar Israel, o povo de Deus. Nós vemos aí que a Páscoa aqui no hebraico é chamada de Pesach. Significa a comemoração da libertação dos escravos israelitas que estavam há 400 anos sob o domínio egípcio, sendo escravizados e profundamente corrompidos. E é interessante porque ele fala, nesse dia vocês têm que comer o cordeiro, e nesse dia vocês também têm que comer com ervas amargas, e têm que aproveitar para comer com pão sem fermento. O que a tradição judaica diz, o motivo do porquê o pão seria sem fermento são dois principais. Primeiro é que a tradição judaica considera o fermento como uma impureza, por conta do fato de que eram micro-organismos. Eles faziam coisas levedar, coisas aumentarem. Então, era uma analogia comum no mundo judaico ver o fermento como uma impureza. Então, ele está dizendo, como um pão sem impureza. Esse era o motivo. Mas o pão com fermento é um pouco mais gostoso. Se você é fã de pão como eu, talvez você goste mais de pão com fermento. Porque ele está crescinho, fofinho, gostosinho. Mas eles não tinham tempo! Era urgente sair do Egito. Era para agora. Não ia ter outra oportunidade. E a outra parte da tradição judaica diz que eles tinham que comer pão sem fermento, porque não haveria tempo para esperar o pão levedar. Uau! Que momento impressionante! A Páscoa. O que nós comemoramos hoje. Talvez a maioria de nós nem tenha em mente o que verdadeiramente a Páscoa tem para comemorar. Hoje nós vamos estudar essa história da Páscoa exatamente como ela foi aqui em Êxodo 12, em como ela se transfigura na visão da nova aliança e se aplica em nossas vidas no século 21. Amém? Então, nós vamos ter dois pontos. O primeiro ponto é, nós vimos que o título é Jesus, o Senhor e Salvador. Nós vamos começar pelo final. Então, o primeiro ponto é Jesus Salvador. Jesus Salvador. Amém? Amém. Então, nós queremos entender como Jesus é o Salvador por meio do sacrifício que foi feito lá em Êxodo 12. Primeiro, nós precisamos entender um ponto muito importante que está lá em Êxodo capítulo 10. Abram comigo suas Bíblias em Êxodo capítulo 10. Eu falei Hebreus capítulo 10, eu acredito, né? Acho que eu estou um pouco... Minha mente está confusa entre Hebreus e Êxodo. Hebreus capítulo 10, versículo 1 e 2. Ele diz: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecidos, pois os adoradores têm sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados por seus pecados. Para entendermos a Páscoa na atualidade, na nova aliança, nós precisamos compreender que o Novo Testamento é a realização de figurações que eram feitas por meio da vida das pessoas na antiga aliança. O que quer dizer isso? Quer dizer que todas as coisas que aconteceram no Antigo Testamento têm uma representação para nós simbólica do que hoje é real.
Por exemplo, na antiga aliança, a Bíblia conta que ainda no Êxodo, Moisés e todos os 2 milhões de israelitas tiveram que passar pelo Mar Vermelho. Então, no Mar Vermelho, eles ficaram totalmente cercados de água, com nuvens nos céus, águas dos lados e águas da frente e atrás. O que implicava que eles estavam imersos em água e o que era uma simbologia futura para o que seria o batismo que salvaria os discípulos na nova aliança. Todas as coisas no Antigo Testamento são simbologias do que haveria de vir. Isso não implica que o Antigo Testamento deixa de ser válido. Ele foi perfeito para o tempo em que precisava existir. Mas agora nós temos uma nova aliança e temos que entender qual as ilustrações que a antiga aliança quer nos explicar. Então hoje nós queremos aprender sobre Jesus, Salvador, por meio da ilustração literal da Páscoa no Antigo Testamento. Qual é a Páscoa real que vem na nova aliança? É compreender que você só pode ter a Jesus como Salvador quando você entende a sua miséria. A miséria de que você pecou. Justiça precisa ser feita porque Deus é justo e Ele não deseja aplicar a justiça dele sobre você. A Páscoa tem Jesus como Salvador quando nós entendemos que o Cordeiro do Êxodo não é um cordeiro que você vai matar, é um cordeiro que já foi morto. Um cordeiro que já ressuscitou e cujo sangue foi derramado e nos é dado para servir como proteção, para servir como graça de Deus. O fato de o sangue de Jesus ter sido derramado e de um cordeiro perfeito ter existido é a definição da graça de Deus. Isso implica que Deus, Ele quer utilizar o sangue de Jesus, assim como utilizou em Êxodo 12 o sangue do cordeiro, para identificar a casa de cada israelita e não deixar que a praga da morte fosse sobre eles, que sobre nós a praga da morte também não vem. Então, se temos o sangue de Jesus sobre nossas vidas, temos Jesus como Salvador, podemos dizer verdadeiramente que essa é uma Páscoa para ser comemorada. Amém? Sabe, nós não precisamos matá-lo. Como eu falei, ele já está morto. Ele foi morto já. Mas ele ressuscitou porque é divino. E nós estamos aqui para, olha isso, decidir se vamos colocar de fato o sangue dele sobre as nossas portas ou não. É para isso que estamos aqui essa manhã. A morte e a ressurreição já aconteceram. Agora fica somente uma coisa, a decisão. Se você vai de fato colocar o sangue de Jesus sobre a sua vida ou não. Essa é a pergunta para nós nessa manhã. E essa é a decisão. É importante compreender isso. Você passa o sangue de Jesus sobre a sua porta depois de ter crido, se arrependido e ter sido batizado. A Bíblia conta em Romanos 6 que no batismo cada pessoa é revestida do sangue de Jesus. Amém. E por isso sua casa está segura. E quando você, depois de ter sido batizado, persevera se arrependendo dos seus pecados, você continua tendo a proteção do sangue sobre sua vida. Uau! Que poderoso! Imagina isso! Não importa onde você more, não é uma casa física, o sangue está sobre você. E aonde você vá, o sangue te protege. É o sangue do Cordeiro que te salva. É o sangue do Cordeiro que te salva, mas é você quem põe o sangue na porta. Ter Jesus como Salvador é ter a compreensão de que Ele se pôs como Cordeiro no seu lugar. Você deveria ter morrido. Você, e com certeza não ia ter vida depois dessa morte. Mas Jesus morreu. Ter Jesus como Salvador é compreender o sacrifício de Jesus. Especialmente o valor do sacrifício. Não somente o sacrifício, mas o valor dele. Ter compreensão do valor que há em escolher sacrificar. Sabe, é interessante. A palavra sacrifício vem de duas origens principais. A inicial delas é do latim e significa fazer santo. É isso que significa sacrificar na palavra original. Mas a palavra sacrifício também foi usada e adaptada no idioma hebreu, que é o que é escrito no Antigo Testamento junto com o aramaico.
E a palavra em hebraico que descreve o que é sacrifício significa, é dita como korban. Esse é o termo em hebraico. E ele significa vir para perto de Deus. Uau. Olha isso, o povo judeu entendia que os sacrifícios eram um meio para aproximá-los de Deus. Uau. E era limitado, como falou Hebreus 10, era limitado na antiga aliança. Era o que se tinha, era o que Deus tinha preparado para aquele tempo. Sacrifícios e mais sacrifícios tinham que ficar sendo feitos. Mas hoje nós temos um sacrifício perfeito, feito por nós. E ele é o que nos aproxima de Deus. Jesus ensinou, Deus ensinou na antiga aliança, que o sacrifício tem poder de salvar vidas. Olha comigo aí em Hebreus ainda, a partir do versículo 10. Vamos pular o versículo 10. Eu te convido a ler o capítulo 10 inteiro depois para entender o contexto, mas por motivo de não termos tempo eu vou trazer somente o que está adiante. Versículo 10. Pelo cumprimento dessa vontade, qual a vontade? A vontade de cancelar os nossos pecados, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então, essa é a realidade da nova aliança. Na antiga aliança, a demonstração era de que sacrifícios precisavam ser feitos dia após dia, a cada pecado. Mas agora, uma vez por todas, o sacrifício foi feito. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos estejam como estrados sobre os seus pés. Porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a respeito. Primeiro ele diz: esta aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: os seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Uau! Que incrível! A Bíblia está dizendo que se você é um discípulo, não há mais sacrifício a ser feito para você. Todo sacrifício foi feito na cruz. Você tem que ser fiel ao sacrifício que já te foi feito. Esse é o tema da Páscoa. O tema da Páscoa é entender que o sacrifício já foi feito. Essa é a realidade da sombra que havia de vir. Então, a vida de um discípulo cujos pecados já foram perdoados não tem mais necessidade de sacrifício por meio de um cordeiro. Mas a verdade é que na vida de um verdadeiro cristão continua havendo sacrifício. E aí vem a grande pergunta: se nós não precisamos mais de outro sacrifício para que os nossos pecados sejam perdoados, porque o de Cristo foi suficiente, porque eu, como seguidor de Cristo, preciso sacrificar? Boa pergunta. Vamos lá em Romanos capítulo 12. Vamos lá, baby. Predica. Romanos capítulo 12. Quero mostrar duas escrituras que têm mudado a minha vida. Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Uau! Por que um discípulo continua a sacrificar? Porque o sacrifício é o culto a Deus. Deus se agrada de sacrifícios. Não é mais para te salvar, agora é para agradar a Deus. E porque você está salvo, você quer agradar a Deus. Sabe, você descobre quem é um cristão não pelos sacrifícios de ontem, mas pelos sacrifícios de hoje e qual a sua disposição em sacrificar amanhã. O único sacrifício que você pode se agarrar no passado é o de Jesus.
mas o único sacrifício com que você deve planejar o seu amanhã é o seu. Uau. Pergunta: o que você tem sacrificado hoje? Sabe, o seu sacrifício não é necessário para Deus, mas o seu sacrifício é necessário para pessoas. Pessoas precisam que cada um de nós nos sacrifiquemos em amor para ajudá-las a encontrar um verdadeiro relacionamento com Deus. Vocês estão comigo? Sim. O sacrifício é necessário para que Deus use pessoas a alcançar pessoas. Outra escritura, 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. A Bíblia fala: à medida que se aproximam dele, de quem? Cristo, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. Os seus sacrifícios constroem o reino de Deus. Os sacrifícios são a base da construção que é a igreja. Porque cada irmão, cada irmã, cada pessoa que quer se aproximar de Cristo precisa sacrificar por obediência a Cristo. Por meio de Jesus Cristo, que é o grande sacrifício, nós podemos viver uma vida de sacrifícios que agradam a Deus. Portanto, sacrifício ainda é importante. Como você descobre hoje se você tem tido Jesus como seu Salvador? Não lembrando do que você sacrificou no passado, pensando o que você tem sacrificado hoje. Essa é a verdadeira Páscoa. Essa é a verdadeira forma de entender Jesus como seu Salvador nesse domingo de Páscoa. O que você tem sacrificado? Jesus sacrificou tudo para que nós construíssemos por meio de sacrifício. Ele fala aqui que cada um de nós somos pedra. Pedra para um edifício incrível que Deus quer fazer ao longo do mundo. Mas pensa bem, ninguém quer ser uma pedra. Uma pedra que depois está lá, está fechada. Concreto. É sacrificial. Ninguém quer ser pedra. Mas Deus nos chamou a sermos pedras para desenvolver seu reino na terra. Esse é o nosso primeiro ponto. E eu quero muito compartilhar sobre um exemplo que me inspira. De 42 homens e mulheres incríveis. Homens e mulheres em que eu me inspiro muito. Que em 2007 se reuniram numa cidade chamada Portland, em Oregon, estado dos Estados Unidos, e perceberam a necessidade de viverem como discípulos comprometidos para Deus e desenvolver uma igreja que pregasse e vivesse isso. Então, eles perceberam que para cumprir o sonho de Jesus de alcançar todas as nações, de ter igrejas, discípulos comprometidos em todos os lugares do planeta, eles não poderiam ficar numa cidade tão pequena quanto Oregon, somente com 2 milhões de habitantes. Então, foi quando todos os 42 oraram e jejuaram e tomaram uma decisão: se mudar para Los Angeles, uma das maiores cidades dos Estados Unidos. E lá fazer a base de uma igreja que seria, basicamente, a Jerusalém do século XXI. De lá sairiam todas as igrejas de discípulos comprometidos no mundo todo. Em especial, me anima muito pensar no sacrifício de um homem e uma mulher que eu especialmente amo muito, que se chamam Michael e Sharon Kushner. Eles são administradores atualmente do movimento de igrejas que nós fazemos parte. E nessa época, eles eram parte dos 42 homens e mulheres. E nessa época, eles tinham planos, tinham uma vida, tinham tudo desenvolvido em Portland. E eles decidiram, olha isso, vender sua casa, deixar seu trabalho e se mudar para Los Angeles para implantar a Igreja Cristã Internacional de Los Angeles. E de lá,
com 42 discípulos em 2007 que sacrificaram tudo para Deus. Deus construiu como pedras vivas, como fala a Escritura, um reino inabalável, com mais de 8.000 discípulos em todos os continentes do mundo, com mais de 100 igrejas, inclusive a igreja de Campinas, amém? O que implica isso? O sacrifício constrói o reino de Deus. Vamos ter o coração, tendo Jesus como Salvador, de sacrificar pelo nosso Deus. Nosso segundo ponto, Jesus como Senhor. Jesus como Senhor. Como nós podemos entender Jesus como Senhor com base na Páscoa? Simples. Você só pode entender Jesus como Senhor na Páscoa à medida que você entende a glória dele. À medida que a glória dele você entende que a glória dele vai te fazer não morrer no meio do deserto. Tem que pensar como os israelitas pensavam, como eles deveriam ter pensado. Muitos momentos eles fraquejaram na fé deles. Mas eles confiaram no Cordeiro que salvou eles na casa deles. Mas depois de ter salvo da casa, da praga da morte inicialmente, tinha que salvar da praga dos egípcios. Os egípcios queriam matá-los da mesma forma. E eles tinham que ter fé de que a glória de Deus era suficiente. De que a prisão ela não seria mais uma realidade para eles. Sabe, você tem que entender que a glória é de alguém como Jesus, que está no controle de todas as coisas, mesmo em tempo de caos, mesmo no coronavírus. É a glória que te guia pelo deserto, é a glória que te leva ao longo da sua jornada de libertação. O tema do senhorio de Jesus, o tema principal para entender se Jesus é seu Senhor, é a autoridade dele sobre a sua vida. Vamos comigo lá em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 32. Diz assim: todos ficaram maravilhados com seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio e de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: cale-se e saia daqui. Jesus manda no que quiser. Versículo 35. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Até aos espíritos imundos ele dá ordem com autoridade e poder. E eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Jesus tinha autoridade até sobre a maioria das coisas inesperadas da vida, como no Êxodo. E foi ele quem deixou os israelitas fugirem e se tornarem uma grande nação. Outra passagem, Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 6. 28, versículo 6. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Toda Páscoa, toda a capacidade de Jesus de nos ordenar o que fazer com nossas vidas é por quê? Porque o túmulo estava vazio, porque o corpo foi ressurreto. Jesus tem poder para ressuscitar a si mesmo. Ele teve esse poder. Ele tem poder para mudar a sua vida. Ele tem poder para transformar o seu caráter. Ele tem poder para mudar as suas lutas. Ele tem poder para te fazer ser um homem e uma mulher de Deus. Amém? Mas para isso, você precisa entender a autoridade dele. Ele tinha autoridade sobre a vida e sobre a morte. Uma escritura, mais uma, em Efésios capítulo 5, versículo 21.
Efésios capítulo 5. Versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Uau! Paulo está falando com uma igreja aqui. E ele diz o quê? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ele está dizendo, homens, sujeitem-se às mulheres. Mulheres, sujeitem-se aos homens. Mais velhos, sujeitem-se aos mais novos. Mais novos, sujeitem-se aos mais velhos. E sujeição é um tema de temor a Cristo. Uau. Se Ele é o seu Senhor, então você está sujeito a Ele com o que você faz em cada parte da sua vida. Isso é fazer de Jesus o seu Senhor. É fazer o fato de que Ele ressuscitou algo valoroso. Obediência e submissão são provas da sua servidão a Cristo. Se temos toda sujeição pelo mesmo Senhor, sujeitamos-nos uns aos outros também. E como parte das suas obras de sacrifício na vida para a construção do reino de Deus na terra, nós ensinamos outros a se submeterem completamente a Cristo e dessa forma se tornam discípulos verdadeiros de Jesus. Amém? Amém. Por quê? Porque é tudo um tema de autoridade. Jesus é um Senhor quando você tem sido 100% obediente a Ele. Jesus é seu Senhor quando você não o questiona. Jesus é seu Senhor quando você se entrega e você pensa, que mais eu posso fazer? Amém. Uma última escritura, João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 10. Fala assim, o próprio Jesus falando dessa vez. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também coisas maiores do que essas. Porque eu estou indo para o Pai. Uau! Jesus, Ele te diz que você pode fazer, se ele é seu Senhor, você pode fazer coisas iguais ou maiores do que Ele. Veja, ter Jesus como Senhor é sonhar. É sonhar em fazer coisas iguais ou maiores do que Ele. Isso é estar submisso a Cristo. Porque Ele disse, você vai fazer. Porque Ele mesmo autorizou isso. Sabe, é maior submissão, maior obediência, maior entrega. Nessa manhã, a Páscoa só vai ser válida se Jesus é mais Senhor e nós somos mais servos. Uau. Muitos de nós olhamos para Deus e nós pensamos assim, ok, Deus, eu vou te buscar, eu quero, tá bom, me fala o que eu tenho que fazer, Deus. E fala até quanto tá bom para eu obedecer. Enquanto nós estamos no processo de obediência, nós pensamos, talvez você tenha pensado isso já, quando vai acabar? Quando Ele vai parar de me dar direções de o que fazer com a minha vida? Eu quero, estar com Jesus, eu quero ser servo de Jesus, mas acho que uma hora acaba as direções, não? Acho que agora, a partir desse momento, Ele acredita que eu sei viver sozinho, eu sei a própria direção para a minha vida. Deus, que mais? Acaba, por favor! Chega de obedecer! Eu quero fazer a minha vontade. Isso não é um servo de Cristo. Isso não é como aproveitar a Páscoa. Aproveitar a Páscoa é buscar a maior obediência. Porque assim Jesus é seu maior Senhor. Quando na verdade nós deveríamos estar pensando, Senhor, que mais eu posso fazer?
Me dá uma direção a mais, Deus. O que eu faço com a minha vida? O que eu faço com a minha manhã? O que eu faço com o meu tempo livre? O que eu faço com o meu namoro? O que eu faço com a minha família? O que eu faço, Deus, me ensina. Porque eu quero te servir. Eu quero te obedecer. Ter Jesus como Senhor nessa Páscoa. E fazer a Páscoa de fato ser válida. É se perguntar isso. E é viver isso. Eu quero te dar um desafio prático nessa manhã. Se você está nessa sala de Zoom, se nós estamos juntos nessa manhã, se você veio ao culto, é porque você precisa ouvir a isso. Qual é o desafio? Algo bem prático. Pergunte a si mesmo a seguinte frase: que mais o Senhor quer que eu faça? Que eu não tenho feito ainda? Que área eu não tenho entregue ainda? Que eu tenho resistido? Que eu tenho sido rebelde? Que eu tenho relutado em ser obediente? Se existe uma área, então esse é o motivo do porquê a Páscoa existe para você hoje. Você precisa se arrepender e se devotar totalmente em obediência a Cristo, amém? Alguém que me inspira muito nisso é um rapaz chamado Gladson. Talvez alguns de vocês já conhecem. Ele é um discípulo na igreja em São Paulo. E o Gladson muito me impressiona porque ele é um exemplo claro, exatamente desse coração que eu disse. Na verdade, todas essas frases que eu disse, do que nós deveríamos pensar, são frases que diversas vezes eu ouvi da boca do Gladson. Ele andava pela igreja perguntando: que mais eu posso fazer? Que mais eu posso fazer pelo meu bate-papo? Que mais eu posso fazer pela igreja? Que mais eu posso fazer pelos perdidos? Que mais eu posso fazer? O Gladson é um exemplo que impacta bastante. Ele mora na zona sul de São Paulo. Mas olha isso. Ele se dispunha, quando era necessário, quando um irmão específico da região leste de São Paulo tinha problemas para poder coordenar o seu bate-papo, que é uma roda de conversa que nós temos na igreja, ele se dispunha de todo o coração de sair da zona sul, onde ele mora, à noite, para ir à zona leste servir em outra roda de conversa. Por quê? Porque ele queria saber o que mais ele podia fazer. Então, quero animar cada um de nós. A Páscoa é uma grande, grande celebração. Uma celebração para que nós possamos nos relembrar da grande honra que é sacrificar em nome de Cristo. Fazer das nossas vidas um sacrifício como culto agradável a Deus. E não só isso. Para que nós nos lembremos de como fazer Jesus Senhor de nossa vida. Obedecendo 100% dos nossos corações para Deus. Então, família, nesse momento eu quero chamar todos vocês para que nós possamos refletir na cruz. Vai ser um momento de reflexão profunda. Nós fazemos todos os domingos, mas hoje em especial, eu quero muito chamar cada um de nós a orar com 100% de nossos corações. Se você tem uma água ou um suco de uva, eu gostaria de pedir para que você pegasse, se você tem um pão ou algo que represente o pão, para que possa te lembrar do sangue de Cristo que foi derramado pela sua vida. Você pode também usar o pão para relembrar do corpo de Cristo. A ceia nos foi ordenada a ser feita. E assim, nós possamos profundamente refletir na ceia do Senhor. A ceia me toca muito, especialmente quando eu lembro uma das maiores coisas que a ceia me trouxe como ser humano na minha vida. Que a crucificação me trouxe. Eu já compartilhei com alguns de vocês, e já tenho compartilhado algumas vezes, que por conta de alguns pecados na minha vida no passado, de alguns problemas familiares, eu fiquei cerca de 6 anos sem falar com meu pai. E quando eu estudei a Bíblia, eu tive a grande oportunidade, mas o grande desafio também, de rever quem eu queria servir. O meu coração, que queria fazer com que eu continuasse amargurado com meu pai, ou a Jesus e perdoar para poder ser perdoado. E foi nesse tempo em que, tanto com meu pai quanto com a minha mãe, com os dois, eu tinha muitos problemas.
Eu fui até eles, os chamei, conversei, pedi perdão. E foi um dos momentos de maior conexão que eu tive, tanto com meu pai quanto com a minha mãe. E isso transformou minha vida. Porque depois que eu fui capaz de perdoar meu pai por algo que ele tinha me feito, eu consegui entender que eu podia ser perdoado por Deus. E isso transformou minha vida. Meu pai se tornou um dos meus melhores amigos. Hoje eu tenho uma relação profunda com meu pai. Eu amo meu pai. Tenho zero mágoa do meu pai. E nesse ano, no ano passado, na verdade, eu, como discípulo, uma das coisas que eu mais queria era que tanto meu pai quanto minha mãe se tornassem discípulos. E eu convidei o meu pai para estudar a Bíblia. Ele estudou a Bíblia, aprendeu convicções bíblicas para seguir a Cristo. E nesse ano ele foi batizado. Amém. E essa tem sido uma das minhas, humanamente falando, obviamente, espiritualmente a maior alegria é a cruz, mas tem sido uma das coisas mais alegres que eu tenho presenciado na minha vida. Porque para todos nós talvez tenha sido a oração mais impossível de todas. Mas Deus pode fazer o impossível. Quero te animar a refletir. O que é impossível para você? Se a cruz aconteceu e Jesus ressuscitou, tudo é possível. A cruz significa para mim uma possibilidade de fazer tudo, exatamente tudo que Deus quiser. Não há limites para a vontade de Deus. Se algo que você deseja, se algo que você quer, que você sonha, isso está dentro da vontade de Deus, não larga isso. Porque com Deus tudo é possível. Porque a cruz aconteceu. Porque Cristo ressuscitou. Quero desejar a todos vocês um grande domingo de Páscoa. Que agora possamos orar, eu vou orar para nós. Que nós possamos profundamente refletir nos nossos corações sobre o valor que a cruz tem em nossas vidas. Vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer, Deus, pela honra que é te servir. O Senhor é bom, o Senhor é incrível, e nós estamos reunidos, Pai, para nada menos do que te render glória, te adorar e te servir, Pai. Nós te perguntamos, Deus, eu te pergunto nessa manhã, que mais eu posso sacrificar, Pai, por honrar o seu nome? E que mais eu posso te servir, Pai? Te oro que o Senhor, como Salvador de nossas vidas, seja sempre relembrado em nossos corações como a fonte de toda proteção e a fonte de toda inspiração para vivermos uma vida agradável ao Senhor, de sacrifício santo. E da mesma forma, Pai, renova em nós o desejo, não só a decisão, mas o desejo, Pai. Porque o Senhor é quem promove tanto o querer quanto o realizar. Promove em nós o desejo de querer te servir, Pai. Não nos deixe ser minimalistas com o Senhor. Queremos dar o nosso tudo e eu quero te dar o meu tudo, Pai. Eu te oro por esse domingo, te oro que muitos alcancem a Ti, se acerquem do Senhor. Te oro por cada um nessa chamada, Deus. Pai, te amamos e oramos tudo em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Luiz, pela pregação, por nos animar. E nesse momento, para refletirmos na cruz de cruz, vamos cantar uma canção na página número 4, chamada Mostra Meu Caminho. Sinto que estou livre, pronto para recomeçar. Me mostra o caminho, seguirei seguro. Servirei a Ti, ó Deus, porque és maior que tudo. Me mostra o caminho que cura
aprendendo a amar, buscando a direção para o mundo transformar. Em frente, coragem, nosso Deus vai nos guiar, pois Ele é fiel, sempre vai nos amparar. Me mostra o caminho, seguirei seguro, servirei a Ti, ó Deus, pois Tu és maior que tudo. Me mostra o caminho que cura as feridas, servirei a Ti, ó Deus, até o fim da vida. Servirei a Ti, ó Deus, até o fim da vida. Amém. Nesse momento das ofertas e contribuições, a Catiane, a nossa irmã, ela vai falar o que representa as ofertas e as contribuições. Amém. Bom dia a todos, né? Eu estava refletindo nessa semana, né? O que é isso, né? O que é ofertar, né? E eu confesso que para mim é muito fácil, né? Cair apenas em dar um valor, né? Então, a separar um valor do meu salário e agora, por conta da pandemia, fazer a transferência, né? Para a conta da igreja e pronto, eu dei a minha oferta, né? E eu estava lembrando, né, quando eu me tornei cristã, isso há quase 20 anos, né? E a primeira semana, né, que era a minha primeira semana como discípula, né? E eu estava muito grata a Deus, né, por ter uma vida nova, né? E então, minha discipuladora, eu tinha 16 anos na época, eu não trabalhava, né, na adolescente. E a minha discipuladora, né, me animou, né, me ensinou sobre a oferta, né, eu não sabia nada disso. E eu fiquei muito animada, né, e falei, nossa, eu quero dar, né, também, mas eu não tinha um recurso, assim, né, não tinha um salário, um trabalho. Então, a gente chegou num valor, assim, um valor que eu conseguiria, né, conseguir, né, que na época eram R$10, né, hoje não é nada R$10, né. Mas há 20 anos atrás tinha um pouco mais de valor do que hoje, né? E aí, o que eu pensei, né? Eu vou oferecer alguns serviços domésticos, né, para as pessoas, para mim conseguir esse valor, né? Então, eu ofereci para uma vizinha e ela aceitou, né? E aí, quando chegou no dia, ela mudou de ideia. Então, eu não ia ter, né? Eu fiquei muito triste, porque eu fiquei muito animada. Nossa, que legal, vou poder dar minha oferta. Eu fiquei muito triste e eu chorei. Eu confesso que eu chorei e falei com a minha discipuladora, falei, nossa, não vou conseguir dar minha oferta, porque mudou, né? A moça não vai querer, tá? E, amém, né? Fui pro culto nesse dia, né? E chegando lá, uma irmã veio falar comigo, né? Eu não conhecia, assim, ainda, né? Muito bem. E aí ela me disse que ela estava com muito trabalho em casa, ela trabalhava em casa, ela é costureira até hoje, e se eu gostaria de ajudar ela, né, com serviços domésticos, ela não estava conseguindo, né? E eu fiquei animada, falei, sim, eu posso, né? E algo tão incrível, porque no mesmo instante ela abriu a bolsa dela, pegou o valor e me deu, antes mesmo de eu ter trabalhado. Então eu pude dar a minha oferta, a minha primeira oferta. Gente, foi tão especial, porque quando eu entreguei minha oferta, a sensação que eu tinha é que eu era a pessoa mais importante do mundo, sabe? Uau, eu pude fazer algo por Deus, eu dei algo para Deus, sabe? Quem sou eu para poder dar algo, um presente para Deus, né? Então eu gostaria de ler uma escritura, né, de alguém que ofereceu também algo muito, muito importante para Deus, né? Que está em Gênesis 22, do 6 ao 12. Vamos ler. Gênesis 22, versículo 6 ao 12, diz assim: Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão.
Isaac perguntou: As brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Versículo 9. Quando chegaram a um lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Versículo 11. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou... Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Uau! Eu acho muito incrível, né, a história de Abraão, né? Então Deus provou a Abraão pedindo a ele que sacrificasse Isaque, seu único filho que ele esperou por tantos anos, né? E Abraão não hesitou, né? Abraão fez. Eu acredito que era algo muito sofrido para ele, muito dolorido, mas eu acredito que no fundo Abraão também tinha a mesma sensação que eu tive quando eu dei minha oferta a primeira vez, de eu sou uma pessoa muito importante porque eu posso fazer algo para Deus, eu posso oferecer algo que Deus me deu, né? Então, Deus mesmo, né? Como Abraão responde para Isaac, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o sacrifício, né? E foi exatamente isso, né? Deus mesmo me deu as condições para que eu pudesse dar ele, né? Então, oferta, irmãos, amigos, né? É um momento de expressar a nossa gratidão a Deus, de expressar o quanto nós somos gratos e felizes de estar com Deus, de estar no reino, né? De estar vivo, né? Então, isso é um privilégio, sem dúvida, né? E qualquer valor que a gente possa dar a Deus não se compara a nada do que Ele fez por nós, né? Então, eu quero muito animar e encorajar vocês a fazerem hoje as suas ofertas, né? Com essa gratidão. Amém. Muito obrigado, Kátia. Foi com certeza incrível poder aprender do seu coração de que temos que estar disposto a sacrificar. E não procurar onde está o sacrifício, mas estar com o coração e confiar que Deus vai dar esse sacrifício. Então, se você está com esse coração, de acordo com as Escrituras, você pode conversar com a pessoa que te convidou, que ela vai com certeza te dar o caminho de como poder ofertar a Deus. E para esse momento, vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, Pai, bom dia, Deus. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, por nos mostrar, Pai, nas Escrituras que também podemos ter o coração de entregar, Pai, todo o que temos, Deus. E mesmo que talvez a gente não consiga enxergar que temos alguma coisa a confiar e dar o nosso melhor, Pai. Assim como a gente aprendeu hoje, Pai, na Bíblia e também com o exemplo, Pai, da Kátia, Pai, da Catiane. Obrigado por esse momento. Receba, Pai, a nossa oferta, Deus, com coração grato, Pai, que nós possamos ter esse coração e que possa ser um sacrifício realmente entregue ao Senhor com todo amor. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Para esse momento das ofertas, vamos cantar uma canção, Salmo 117, na página número 6. Louvem ao Senhor, povos e nações, exaltem ao Senhor, de alma e coração, porque imenso é o seu amor por nós, e então iremos sempre lhe adorar e anunciar o seu amor. Louvem ao Senhor, povos e nações, exaltem ao Senhor, de alma e coração, porque imenso é o seu amor por nós, e então iremos sempre lhe adorar e anunciar o seu amor. Louvem-no,
exaltem-no, povos e nações. Louvem-no, exaltem-no, de alma e coração. Louvem-no, exaltem-no, povos e nações. Louvem-no, exaltem-no, de alma e coração. Porque imenso é o seu amor por nós. E então iremos sempre adorar e anunciar o seu amor. Amém. Estamos chegando ao fim do nosso culto especial de Páscoa, família. Foi muito especial estarmos juntos. Queria muito agradecer a cada um de vocês por estarmos conectados. Sei que todos estão focados e dando o melhor para que glorifiquemos a Deus com esse culto. Então, quero lembrar que foi muito especial estarmos juntos no café da manhã, né? Então, tivemos o café da manhã juntos às 9 da manhã. Foi muito especial. Sei que cada um aproveitou muito também desse convívio. Eu quero muito agradecer também ao Matheus e à Débora, que deram as boas-vindas. Então, nós estamos ser gratos aos dois. Quero também agradecer ao Messias e à Débora, que lideraram todas as canções também. Muito obrigado. E também, por último, quero agradecer a Kátia, que fez e compartilhou sobre as ofertas. Obrigado, Kátia. É muito bom poder ver que cada um tem grandes coisas para nos ensinar. Então, essa é uma grande lição para nós também nesse culto de Páscoa, por conta de Cristo. Quais são os avisos? As boas notícias da semana. Vamos para eles. Nós começamos a semana com boas notícias de bate-papos bíblicos, as rodas de conversa, como aquelas que eu comentei que o Gladson fazia lá no exemplo da pregação. Então, nós vamos ter o nosso primeiro bate-papo da semana às 7h30 da noite da segunda-feira. Então, amanhã, já às 7h30, nós temos um bate-papo. Se você pode, esteja conosco, fale com quem te convidou, vai ser muito especial. Na quarta-feira, temos um bate-papo novamente. Vai acontecer às 6 horas da tarde de quarta-feira. O bate-papo da PUC se chama PUC. Então, tem uma competição aqui. E o de quarta se chama Uni. Então, se quiser colocar aí qual bate-papo você quer apoiar hoje, coloca. Mas isso muda. Você apoia qual... Enfim, estamos apoiando todos, amém? É muito especial. Então, o bate-papo, é bom salientar isso, é uma reunião que dura cerca de 35 minutos. E a gente tenta ter um tempo para todos poderem falar. Um tempo de conversa, de discussão, de temas profundos da Bíblia. Depois, na quarta-feira, nós vamos ter um culto de homens, amém? Homens às 7h30, às 7h30 da noite, nosso poderoso culto de homens. E agora, atenção para alguns avisos especiais. Então, nós temos nosso tempo de boas notícias todas as semanas, mas essa semana o nosso tempo de boas notícias vai ser um pouco diferente. Nosso tempo de boas notícias vai acontecer também na sexta-feira, mas agora vai ser não só com Campinas, mas também com a poderosa igreja de São Paulo, amém? Vai ser muito especial o nosso tempo de boas notícias. Tem umas pequenas diferenças que a gente vai ter um pouquinho de dificuldade até aprender. Lá eles chamam o tempo de boas notícias de devocional universitário, mas tá tudo bem. A gente está fazendo a mesma coisa, adorando a Deus como universitários, solteiros e todos mais. Tudo bem? Então, marque isso na agenda. Sexta-feira nós vamos avisar exatamente qual vai ser o horário. Tem uma possibilidade de ter uma pequena alteração de horário, mas vai continuar sendo na sexta, tempo de boas notícias. E agora uma boa notícia é de algo que vai acontecer em 2 semanas. Então hoje é dia 4/4, mas nós temos uma reunião incrível no dia 16/4, que também é uma sexta-feira. Então, sem ser esse tempo de boas notícias, é o próximo tempo de boas notícias, o da outra semana. Como vai ser? Vai ser um tempo de boas notícias organizado 100% pelos solteiros da igreja. Que incrível! Então, vai ser organizado, na verdade, pelo bate-papo da PUC. Então, vai ser muito especial. O tema, olha esse, o tema vai ser o seguinte: solteiro sim, sozinho nunca. Acho que você gostou, não é? Obviamente que a companhia é Deus. Tá bom? Sem gracinha. A companhia é Deus. Tudo bem? Então, esse é o nosso devocional, nosso tempo de boas notícias de 2 semanas.
Eu quero muito que nós possamos marcar já na nossa agenda e estar em oração por esse tempo. Porque vai ser algo excelente, vai ser algo poderoso para Deus, mas desde que nós estejamos focados, orando, jejuando, lutando espiritualmente para uma vitória nesse dia. Tudo bem? Então, esses são os avisos. E domingo, sim, o domingo anterior desse tempo de boas notícias dos solteiros, vai ser o nosso culto 10 horas da manhã, por esse mesmo link no Zoom, nessa mesma plataforma, todos juntos. Tudo bem? Esses são os nossos avisos dessa manhã. E agora eu quero chamar novamente o Messi e a Débora para uma última canção. Amém. Obrigado, Luiz, pelo aviso. Obrigado pela incrível pregação. Sim. Obrigado, Daniel, por nos ajudar com o suporte, colocando as canções. E obrigado, Malu, também, que está aqui no suporte, para que a gente possa estar aqui juntos Sim. virtualmente. A canção que vamos cantar é Aleluia, página número 1. Vamos lá, família. Se você pode, ligue a câmera e cante com todo o coração. Amém? Cantem, pois, em alta voz, cantem para a multidão, sua palavra e sua paz, sobre Cristo e seu perdão. Aleluia, 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 aleluia. Cantem sobre sua cruz, de seu sangue e seu viver. Cante sempre, cante até sua face poder ver. Aleluia, 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 aleluia. Deus razão. Deus razão no meu cantar, nós os servos, Ele o Rei. Sua igreja vai mostrar sua vida e seu poder. Aleluia, 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 aleluia. Sua justiça e compaixão, sempre o mesmo é o Senhor. Soberano, tudo vê, o louvamos com fervor. Aleluia, 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 aleluia. Dias passam, noites vão, busca Deus de coração. Viva intensamente assim, até no céu morar enfim. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Tenham todos um ótimo domingo de Páscoa, família. Tchau, gente. Bom domingo. Bom domingo. Bom domingo. Tchau, Tchau, gente. gente. Tchau, Ana. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Tchau. Bye, bye. Tchau. Bye. Hoje nós não vai pra Bisa. Tchau, gente. Tchau, Maluzinha. Ai. Uau, foi muito excelente.